Ótimo. Tô aqui. Oi, Regina, boa noite. Ai, gente, certo aqui. Ah, obrigada, Regina. Vamos esperar mais alguns amigos entrarem. Eu estou aqui fazendo os testes. Oi, Luísa Vitória. Boa noite, filha. Deus abençoe. Você tá boazinha? Amém, Regina. Obrigada. Obrigada pelo apoio. Gente, eu queria melhorar essa iluminação, hein? Vamos ver como eu faço. Assim. Aí. Tá estranho. Aí. Oi, Carol, boa noite. Obrigada. Obrigada pelo apoio. A Luísa tá falando aqui que hoje vai ao culto. Isso mesmo, Luísa. Temos que buscar o Senhor, né? Principalmente nos momentos mais difíceis. Oi, Nando, boa noite. Obrigada, gente, pelo apoio. Obrigada pelo incentivo. Oi, Victor. Elfi, personal organizer, colega de trabalho. É um prazer receber os colegas. Vocês vão intercedendo por mim aí, colegas, porque eu estou contando um pouco da história, contando um pouco do conhecimento, e eu preciso muito da ajuda dos meus colegas, dos meus amigos, familiares, e eu agradeço a todos, agradeço mesmo pelo apoio, gente. Fico muito contente. Falta 1 minuto para as 18 horas, nós vamos esperar um pouco. E hoje, que é véspera de um dia difícil, né? Aqui dentro da minha própria casa é muito difícil. A minha mãe já fica abalada uns dias antes de algumas datas, né? Comemorativas ou algumas datas em que as pessoas relembram de alguma forma uma data, uma... Oi, Regina, obrigada. Quando as pessoas relembram algum fato, né, como o dia de finados mesmo, a mamãe já começa a ficar meio abalada, meio chorosa. E hoje eu quero falar de vida aqui, né? Hoje eu quero falar sobre como nós podemos ter uma vida mais plena, desprendida, para que quando chegue esse nosso momento, nós tenhamos condição de deixar aqueles que caminham conosco mais tranquilos, né, gente? Esse é o nosso papel como quem ama. É um papel de altruísmo. Abrir mão de algumas coisas para que aqueles que caminham conosco, os nossos amigos, os nossos familiares principalmente, tenham menos problemas ou menos dor de cabeça quando o dia mal chegar, né? Já são 18 horas, e eu agradeço a vocês que estão aqui comigo já, agradeço
aqueles que vão dar uma passadinha por aqui, mas que por uma razão ou outra não vão poder ficar conosco, né? Nós vamos fazer de tudo para gravar essa live e vamos torcer para o Instagram nos ajudar nisso. Então depois ela vai ficar aqui disponível e aqueles que assim desejarem, que tiver o interesse em conhecer um pouco mais da Dostedning, da limpeza sueca da morte, poderão acessar aqui esse conteúdo, né? Além de ser uma profissão que nós buscamos, e isso é muito lícito, isso é muito bom, nós queremos transformar a vida das pessoas, né? Uma transformação que não é plena, porque plena é só no Senhor Jesus, mas uma transformação que nos ajuda até a encontrá-lo, até a viver para Ele, até a servi-lo, né? Esse tipo de leveza que a nossa vida pode ter também traz uma expectativa ou uma melhoria na produtividade para que nós façamos aquilo que nos dá prazer, né? Aí a minha mãe entrou, boa noite, mãe, a bênção. Muito obrigada pelo apoio de sempre, obrigada por estar aqui comigo, mesmo no momento que não é fácil para a senhora. Eu agradeço muito, agradeço ao meu pai. Oi, Dessa, boa noite, obrigada pelo apoio, obrigada pela presença. Nós vamos esperar mais 2 minutinhos e começaremos o conteúdo, né? Não posso demorar muito para prestigiar aqueles que chegaram pontualmente. Oi, Eliane, boa noite, obrigada por estar aqui, obrigada pela presença, obrigada por dar uma passadinha aqui, né? Espero que permaneça, mas só de vocês passarem por aqui eu já fico bem contente e só tenho a agradecer ao apoio de todos, de verdade. Luísa, fica tranquila e obrigada por estar aqui. Bom, gente, então, nós marcamos essa live hoje. Gisele, boa noite, obrigada pelo apoio, obrigada pela presença. Nós vamos começar agora com o conteúdo, viu, Gisele? E por que nós escolhemos este dia e essa época para falar da Dostedning? Bom, primeiro eu preciso dizer que alguns dos nossos seguidores começaram a nos perguntar o que é a Dostedning. Quando nós nos propusemos a ler o livro da dona Margareta Magnusson, nós falamos um pouco sobre isso lá no início. Nós também colocamos uma explicação sobre o termo no TikTok, porém, à medida em que nós vamos produzindo mais conteúdo, às vezes esse tema fica lá embaixo e a gente não consegue discernir ou separar aquela informação que nós queremos tanto, né? Então, nós já fizemos uma prévia sobre o significado da Dostedning e hoje nós vamos nos aprofundar um pouco mais e nós vamos falar sobre os passos, os principais passos para aplicá-la na nossa vida. E nós vamos começar a entender por que isso nos traz vida. Porque nesse feriado de finados, falar sobre a Dostedning, falar sobre a limpeza sueca da morte, não é falar de tristeza, mas é falar de uma forma de viver que pode se tornar mais leve, que pode tornar a nossa vida mais plena, mais facilitada, que é o que nós queremos e o que nós precisamos no dia de hoje, né? Então, pessoal, nós vemos que esse nome, limpeza sueca da morte, é chocante, né? Ele é meio mórbido e foi justamente isso que me chamou a atenção num primeiro momento. Mas, como eu disse,
independentemente da nossa idade e da época da vida, da fase da vida que nós estamos vivendo, nós vamos perceber que é um pensamento, um estilo de vida que é muito propício a ser aplicado no nosso dia de hoje, nessa época em que nós estamos vivendo. E assim, gente, se existe uma certeza que nós vamos ter nessa vida, é a certeza da morte. Algumas pessoas que estão aqui nessa live hoje perderam entes muito queridos. Pai que morreu com uma idade um pouco mais avançada, mas que ainda tinha uma vida toda pela frente, porque era forte, porque era sacudido. Pai que morreu jovem, que morreu da minha idade, que deixou o filho pequeno. Filho que morreu antes dos pais e deixou uma dor no coração que nunca nada vai conseguir preencher. Então a morte chega para todos nós, independentemente da nossa idade, é uma certeza que nós temos. E apesar de nós estarmos hoje vivendo, eu estou falando de morte, mas nós temos, né? Ontem nós comemoramos os 505 anos da Reforma Protestante, que fala de vida, que fala de renovação, que fala de realinhamento ao original. Mas mesmo assim, a morte vai acontecer e vai haver uma ruptura com a nossa vida de hoje. Isso é inevitável. E é claro que todos nós queremos morrer velhinhos, né? Como disse aquela senhorinha do filme O Titanic, né? Quem se lembra? Às vezes os mais jovens não vão lembrar. Mas no Titanic, a moça, né? A protagonista, ela sofre o naufrágio e o então príncipe da vida dela, o amor da vida dela, né? O Jack, ele disse o quê? Rose, você não vai morrer aqui agora. Você vai morrer velhinho numa cama quentinha. Então, todos nós queremos morrer velhinhos numa cama quentinha. Só que nós não sabemos se isso vai acontecer. Nós não sabemos quais são os planos de Deus. Nós não sabemos o que nos espera. E mesmo que a morte venha num momento avançado, quando nós tivermos, né, uma ditosa velhice, ela pode vir com algumas limitações físicas, mentais, emocionais, financeiras. Então, nós temos que nos preparar para a morte desde que nascemos. Que no Brasil nós não temos muito essa cultura de falar da morte, tocar nesse assunto, mas é inevitável. E o objetivo da Dostedning, ou da limpeza sueca da morte, é justamente trazer essa liberdade para esse momento em que todos nós vamos viver. Para que quando chegar aquele momento de nós nos despedirmos deste mundo, de nós nos despedirmos das pessoas que estão conosco, nós não carreguemos fardos pesados nas costas. Pelo contrário, que nós sejamos livres, que nós sejamos leves e que todos à nossa volta tenham e usufruam dessa beleza, dessa leveza. Que nós não sejamos peso para ninguém. E como que eu conheci a limpeza sueca da morte, né? Eu estava vivendo o início do meu luto, né? Os psicólogos dizem que o luto dura aproximadamente 2 anos e eu tava lá bem no comecinho, questão de 3 meses depois da morte do meu irmão. Eu até disse que eu falaria sobre isso na próxima live, mas eu ainda não estou preparada, então vai ficar para um outro momento tratar desse assunto. Mas o que importa agora aqui para nós é que eu estava pesquisando sobre organização, justamente porque começamos a lidar com os pertences do Rodrigo, com as coisas que ele deixou, e aí colocando organização, luto, morte, né? Até então eu não tinha um curso de
organização pós-luto. Eu estava no comecinho dessa minha caminhada de organização. Hoje eu tenho curso de pós-luto e pós-ruptura da Tati, da Tendo Tempo. Mas até então eu busquei no YouTube alguma coisa que pudesse me ajudar naquele momento. E aí os algoritmos indicaram para mim uma tal limpeza mortal sueca. Eu achei estranhíssimo aquele nome. Entrei no vídeo, né? Vi do que se tratava, achei interessante. Comecei a pesquisar e eram muito poucas as informações que eu conseguia. Até que eu encontrei a Fábio Freire. A Fábio é a autora deste livro aqui, O Amor Está no Lar. Ela criou um curso de limpeza mortal sueca, é o termo que ela gosta de usar. Essa aqui é a Fábio. E ela foi a minha mentora nesse processo. Ela, então, fez um lançamento desse curso online. E eu quis saber mais. Aquilo me interessou, aquilo me instigou e eu comprei o curso dela. Então, hoje eu sou certificada pelo método Fábio Freire a falar sobre isso, né? E nós vamos, depois de ler o livro da Dona Margareta, inclusive que eu estou compartilhando, né, no Instagram, nós começamos a entender como ele é precioso e como essa senhorinha, que diz que tem entre 80 e 100 anos, né, ela é de 1934, como ela é sábia e como ela tirou tudo isso da própria dor. O termo em inglês é Sweetie Dead Cleaning. E no Brasil demorou um pouquinho para chegar esse método. Demorou também para que as pessoas falassem sobre isso. Demorou para que o livro fosse traduzido. E a Fábio Freire foi a organizadora profissional que trouxe o método para o Brasil, né? Então, até onde nós sabemos, somente ela que fez esse curso no exterior e que trouxe para nós. E conhecendo a respeito da limpeza da morte sueca, nós começamos a entender o que é a vida, né? Como eu disse, eu não quero falar de tristeza aqui hoje, então nós vamos falar sobre como que isso pode nos ajudar hoje, na nossa vida, como isso vai mudar o nosso jeito de ver as coisas. E assim, quando nós pensamos em organização, em vida mais enxuta, em nos desapegar dos bens, logo vem à nossa mente a Marie Kondo. Quem a conhece? Ela é a criadora do método KonMari. Ela é aquela japonesinha que tem, inclusive, 2 séries na Netflix, que eu recomendo, né, que todos assistam, porque foi ela que estourou, foi ela que popularizou a organização no mundo, né? Todos nós bebemos um pouco da fonte dela. Eu tenho aqui os 2 livros dela, e ela é uma graça, né? Muito amorosa, tal. E o método KonMari, ele fala que nós temos que pegar tudo aquilo que temos, jogar em cima da cama, jogar na mesa da cozinha e organizar tudo de uma vez. E isso às vezes dá um choque, porque nós falamos assim: eu não tenho tempo, eu não tenho condição, eu não... Nossa, que dia que eu vou tirar para fazer isso? Eu trabalho de segunda a segunda, eu lavo roupa no sábado, eu tenho que sair com as crianças, ou às vezes o homem, né? Nós temos aqui alguns homens na nossa live, eles podem falar assim: como que eu vou cobrar isso da minha companheira? Como que eu vou cobrar isso da minha mãe? Ela já tem jornada dupla, ela já tem jornada tripla, eu não tenho muito jeito para isso, eu até gosto, mas jogar tudo assim e fazer de uma vez nunca vai dar certo, nunca vai sobrar tempo. E com isso nós acabamos desistindo.
parece que nunca chega aquele dia ideal. Parece que essa oportunidade não é real para nós, né? E a limpeza sueca da morte, ela tem outra abordagem. Ela fala que nós temos que fazer as coisas devagar e sempre. E quanto mais cedo, melhor, né? Depois nós vamos ver lá nos passos de aplicação e vamos entender o que é isso. Então, vamos só dar um passinho para trás para nós falarmos um pouco sobre essa limpeza sueca da morte, porque fica parecendo que a limpeza é de limpar mesmo, de faxinar, e não é. Para nós aqui no Brasil, o melhor termo foi esse, foi limpeza, né? Mas esse termo, ele indica um tipo de organização muito profunda sobre a totalidade dos nossos bens. A dona Margareta, no livro A Gentil Arte de Organizar Antes de Morrer, que no Brasil foi traduzido como A Arte Sueca de Organizar Antes de Morrer, ela fala que esse conceito nos leva a fazer um inventário dos nossos bens. Inventário, nós sabemos que é o quê? É arrolar tudo aquilo que nós temos. Tanto no inventário da morte, né, que nós fazemos, que os herdeiros fazem, quanto um inventário de uma loja, um estoque, de um escritório corporativo. E ela fala isso, que nós temos que olhar tudo o que temos e só manter aquilo que nos traz paz, né? Que no caso é uma correlação com o método da Marie Kondo. E a proposta é essa, é que nos desapegando daquilo que nos dá tanto trabalho, que nem nos traz nenhuma satisfação, nenhum prazer, que isso vai nos ajudar a ter aquela vida que nós realmente queremos, que nós realmente buscamos. Do Stedning, há pronúncias diferentes, né? The Stedning, mas o que isso significa? Do, morte. Stedning, limpeza. Então, é a limpeza da morte. Essa organização, ela vai focar em manter aquilo que é essencial. Então, aquilo que é acessório, aquilo que é marginal, né, no sentido de que está nas margens, aquilo sai. Eu preciso olhar e falar, realmente isso me traz prazer. Realmente isso eu quero manter, eu gosto, me ajuda, tem utilidade para mim, tem prazer e tal. Nós precisamos entender que, apesar de a dona Margareta ter 88 anos hoje, né? Ela fala assim que é uma senhora que tem entre 80 e 100. Mas apesar disso, ela já viveu, apesar disso não, ela já viveu muita coisa, ela já passou pelo luto da mãe, depois da sogra, do pai, do marido, e ela viu como as pessoas vão deixando um rastro atrás de si. Ela até brinca assim, será que as pessoas pensam que são imortais? Não, nós não pensamos. Nós queremos encarar a realidade, nos preparar para esse dia, conforme nós já falamos no início. A dona Margareta é designer por profissão e por paixão. Tem exposições no mundo inteiro, em mais de 17 países. Foi casada por 46 anos, 17 países não, em vários países. Foi casada por 46 anos e mudou de casa 17 vezes. Então, ela teve que lidar com muita coisa 17 vezes. Quem já mudou algumas vezes sabe como é difícil, né, gente? Eu me mudei 3 vezes e nós sabemos que essa experiência só vale a pena quando nós sabemos porque vai melhorar, porque as coisas
essa nova casa vai ser um novo lar, com muitas promessas de alegria, porque é um momento difícil, né? Tanto é que existem as organizers, que são especialistas em mudança, né? Essa é uma das especializações que nós fazemos. E eu também tenho através da Tati, da Tendo Tempo. Mas agora nós vamos, então, colocar a mão na massa. Como que eu vou pegar os ensinamentos de uma senhora de 88 anos e vou aplicar na minha vida? De que forma? Por que essa limpeza sueca da morte tem a ver comigo? Tem a ver? Às vezes nem tem, né? Mas tem a ver comigo? Por quê? Então, olha só. A primeira coisa que nós temos que pensar foi justamente aquilo que eu falei sobre a diferença do método KonMari. Que nós não temos que parar a nossa vida para fazer essa limpeza sueca. Porque se você for pensar bem, ainda que haja um personal organizer que vá lá na sua casa ajudar você com a triagem do que você quer, do que você não quer, se você fizer como a Marie Kondo fala, você tem que parar a sua vida. Você não pode deixar lá, olha, organizer, deixei tudo aqui, separa para mim. Não, é você que tem que ver, não existe outra forma, né? Então, a limpeza sueca da morte é diferente. Tanto é que a dona Margareta fala assim, vai levando sua vida normalmente enquanto você faz essa organização. Você vai caminhar, você vai jogar peteca, tudo aquilo que você costuma fazer, você vai continuar fazendo. Não pare, busque as coisas que lhe dê prazer, né, gente? Porque é claro que uma limpeza, uma organização dessa se torna cansativa. Imagine só. E ela fala que nós temos que procurar fazer coisas que nos dão prazer justamente para fazer essa dosagem. Então, o primeiro ponto é esse. Nós vamos aproveitar a nossa vida enquanto lidamos com os nossos bens e aplicamos a Dostedni. Mas ela também alerta que é claro que quanto mais tempo nós nos dedicarmos à tarefa, mais rapidamente nós vamos concluí-la. Isso é natural, né? Se você, num final de semana, tem o sábado todo, ótimo, perfeito, você já vai adiantar. Do contrário, é gaveta por gaveta, caixinha por caixinha, né, de recordação, de foto, álbum por álbum, arquivo, pastinha de arquivo digital por pastinha de arquivo digital, é aos poucos, devagar e sempre. Agora nós vamos para o segundo passo da organização sueca da morte, que é contar às pessoas aquilo que nós estamos fazendo. Muitas vezes, quando nós falamos assim, eu vou começar agora a Dostedni, quero ser essencialista, quero tirar toda a tralha, né, usando um termo meio pejorativo, da minha casa, da minha vida, da minha bolsa, não quero mais mexer com isso. Às vezes até começamos bem, mas lá no meio do caminho nós corremos o risco de abandonar o projeto. Agora, a partir do momento que eu falo assim, pessoal, vem cá, né? Chama o marido, chama a mulher, chama a mãe, os irmãos, fala assim, olha, eu estou envolvido na Dostedni. É a limpeza sueca da morte, que busca uma vida mais essencial. Então, eu quero falar para vocês que eu vou tentar me desapegar de coisas que eu tenho, que estão aqui só no acúmulo, ocupando espaço, eu não uso, eu não curto, não servem para nada, as coisas estão quebradas. Se você percebeu alguma coisa, você me ajuda? Ah, e outra coisa também, tem algumas coisas que eu vou doar. Então,
Às vezes eu vou te perguntar se você quer alguma coisa e pode falar a verdade, viu? Se você não quiser, pode falar que não gosta. E se você aceitar, a gente vai conversar melhor sobre isso. Olha, marido, esposo, você vai ser meu companheiro de Dostedening. Quando eu estiver meio desanimada, naquele final de semana que eu joguei tudo pra cima, que eu sabia que não era pra fazer, mas eu teimei e fiz, e agora tá difícil voltar pro lugar. E agora esse vestido aqui de quando eu tinha 20 anos, que não sobe nem na coxa, mas que eu quero guardar. Se isso acontecer, você me ajuda. Vamos fazer esse trato? Eu vou precisar de você, porque eu acho que eu vou desanimar no meio do caminho. Assim como eu já desanimei com aquela dieta, com aquele treino na academia. Vamos fazer esse combinadinho? Então, quando nós compartilhamos esse propósito com quem está conosco, esse companheiro vai nos ajudar a levar o projeto adiante, né? Isso é excelente. Agora, o terceiro passo da Dostedening, qual é? É entregar um bem e contar a história desse bem para o outro. Então, eu vou falar o seguinte. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Nossa. Isso aqui. Olha, eu quero doar para você essa bombonière. Você falou para mim que você está interessado nela, que você quer. E eu quero contar para você por que ela é especial para mim. Eu ganhei essa bombonière da Andréia. Ela me deu de aniversário. E eu me lembro que naquele dia eu tava assim, esperando um aniversário meio chato, eu já tava triste, né? Ainda estava no luto. Mas quando ela chegou com isso aqui, eu fiquei tão contente. Ela se lembrou de mim, ela trouxe uma coisa que eu gosto, ela trouxe uma coisa que ela sabe que eu estava precisando, porque a minha caiu, quebrou. Então eu vi que não foi uma lembrancinha, foi um presente especial para mim de algo que ela sabia que faria diferença na minha vida. E eu quero que você fique com ela. Então é simples, é você contar o que está por trás daquele bem. Eu dei um exemplo simples aqui de algo que eu ganhei até nesse ano, de 2022. Mas muitas vezes nós ouvimos histórias de coisas que passaram por gerações. Às vezes louças, objetos decorativos que eram de avós, anéis de casamento, que era a avó casou com aquele anel, depois a mãe, aí deu para a filha, agora vai para a neta. Então são essas histórias que marcam. São essas histórias que vão fazer com que aquele bem não seja só mais um anel, não seja só mais uma louça, não seja só mais um objeto decorativo. Às vezes é uma peça de roupa, né? Um suéter. Às vezes é um tricô. Eu, por exemplo, eu tenho alguns panos de prato que eu bordei no meu enxoval de casamento. E eu não sou bordadeira, não, mas eu fui lá para casa da minha tia, que foi testemunha do meu casamento. Nós bordamos e eu não tenho coragem de usar esses paninhos. Já usei alguns, mas agora que eles estão acabando, eu quero um dia passar para as minhas filhas, para a Alicia, para a Alana, e falar: olha só, esse aqui é o pano de prato que a mamãe bordou quando estava preparando o enxoval. E agora eu quero que fique com você. Então é disso que se trata. É por isso que o terceiro ponto da Dostedening é contar essa história. Porque se você só entregar, se você talvez até embrulhar para presente, fizer a entrega, não vai fazer tanta diferença. É só mais um objeto. Mas quando você conta o que está por trás e por que aquilo é valioso e por que você escolheu aquela pessoa para ser presenteada, isso tem contornos muito especiais, né? E aquilo vai fazer parte de uma outra história, mesmo quando você não estiver mais aqui. Bom, então agora nós vamos para o quarto passo da Dostedening, que é
ao fazer o inventário dos bens, selecionar primeiramente aqueles que você tem certeza que deseja manter. Algumas pessoas começam a olhar, como eu estou aqui olhando para a minha bancada, e falam assim, nossa, isso eu não quero, isso eu não quero, isso eu não quero. Aí tira um tanto de coisa. Depois fala assim, nossa, mas acho que eu vou precisar daquilo. Ai, vai me fazer falta. E começa a pescar ali, dentre aqueles bens que foram descartados, né? Ou pré-descartados. Então, não. Você tem que olhar e falar, nossa, hoje em dia eu tenho meu Kindle aqui, eu amo meu Kindle, não troco por nada, já acostumei. Mas, gente, esse livro aqui da minha mentora, esse livro tem um autógrafo. Ai, gente, esse livro chegou para mim. Ele veio com um chaveirinho tão cheiroso, mas com tanto amor. Ai, esse livro vai ficar comigo. Vai ficar aqui na minha bancada de trabalho, porque, nossa, ele é muito especial. Então, a dona Margareta fala para que nós olhemos primeiramente para os objetos que nós amamos, porque esses já são certeza que nós vamos manter. E quando nós queremos fazer essa triagem, a limpeza sueca da morte fala que o tamanho dos objetos importa. Por quê? Porque é muito mais fácil começar com os objetos maiores. E isso inclui móveis, talvez até imóveis, né? Quantas pessoas hoje nós vemos aí na internet que às vezes vendem patrimônio, né? Tem patrimônio para especulação imobiliária, quando vê, elas vão alienar para fazer uma viagem. Fazer um cruzeiro, viajar ao mundo. Gente, ela viu que ter aquilo não fazia sentido mais. Às vezes nem para os filhos, às vezes os filhos nem precisam, né? Nós temos uma mentalidade de escassez. Ai, se eu precisar, e se eu tiver câncer? Não, gente, Deus tem o controle. Gente, dá um jeito, não tem problema. A nossa carne ela é destruída dia após dia. É só a gente olhar para os joelhos das crianças. Essa é a nossa natureza. É assim mesmo que as coisas são. Não tem problema, o nosso dia vai chegar também. Tá tudo certo. Vamos nos preocupar com hoje. Meu sonho é conhecer a Europa. E eu tenho um dinheiro lá valorizando, esperando câncer, gente. Não pode. Então, vamos olhar para os objetos maiores, vamos olhar para as escrituras, que bem eu devo manter, né? Eu não tenho bens. Eu estou falando dessa história, mas isso nem tem a ver comigo, propriamente. Isso tem a ver conosco, isso tem a ver com a humanidade, né? Então, olhamos os imóveis, vamos partir para os móveis, depois as roupas, né? Todo mundo fala para começar a organizar pelas roupas, porque é mais fácil. Se nós começarmos com as fotografias, gente, vai ser um chororô só. Se nós começarmos com as cartinhas, com os trabalhinhos de infância dos nossos filhos, que hoje já são moços, vai ser um chororô só. Então, nós começamos com os objetos maiores e vamos deixando os menores e os de valor sentimental para depois. E a dona Margareta Magnusson fala que isso até dá uma motivação, né? Um ânimo para nós continuarmos. Ai, olha só, já organizei essa parte toda do guarda-roupa. Que bom, graças a Deus, tirei essa sacola. Que ótimo. Vamos prosseguir. Vamos nos livrar daquilo que não faz sentido para nós mais. Ótimo. Ah, e uma coisa. Algumas pessoas inserem a limpeza sueca da morte no minimalismo. Mas há uma corrente, e eu faço parte dessa corrente, que insere a limpeza sueca da morte no essencialismo. Por quê? Porque às vezes nós queremos contar,
número de calçados, número de camisas no armário, e não é disso que se trata. Se nós temos 4 camisas brancas no armário, mas nós usamos as 4, amamos as 4 estão bem cuidadas, nós as usamos de vez em quando, elas não ficam lá amarrotadas, amarelando, não há problema nenhum. Se você tem 10 calçados e você usa os 10 e você tem o colorido, não tem que falar para a pessoa, agora você vai ter um preto, um nude e só. Não, gente, não é assim. Nós temos que olhar para o outro e respeitar a necessidade dele. A Dostoiévski fala de manter o que deixa a nossa vida mais útil e mais prazerosa. Durante muito tempo, as pessoas falavam assim: eu não gosto de máquina de lavar, eu não gosto de forno de micro-ondas. E agora parece que nem existe gente que fala isso. Então, vamos esperar o tempo da pessoa, de se desapegar, de se desprender. Tá tudo certo. Às vezes, aquilo que é interessante e importante para mim, não é para ele, mas aquilo que dá prazer a ele não me dá prazer. E tá tudo bem, né? Hoje em dia as pessoas gostam muito de falar isso, né? Tá tudo bem, tá tudo certo. Mas é isso mesmo. Nós temos que respeitar o outro, as preferências, o tempo do outro, né? Isso é olhar com empatia, tentar entrar na cosmovisão do outro. Por que ele pensa aquilo? Por que ele quer guardar para depois, né? Então, de vez em quando a gente joga ali uma pitadinha, um conselhozinho, mas temos que respeitar. Tanto é, gente, isso aí é uma questão lógica de organização. Cada um organiza as próprias coisas. Nós não podemos descartar a coisa do outro de forma alguma. Eu posso ajudar, eu posso até executar, né? Como um personal organizer faz. Mas a palavra final é do dono daquele bem. A palavra final é de quem está guardando aquilo. Então, nós podemos mostrar, olha, será que é legal? É isso mesmo? Você quer? Não, vamos respeitar. Caminhando agora, nós vamos para o item 5, né? O 5º passo, que é direcionar aquelas coisas que nós vimos que tem valor para nós, mas que ainda não é o momento de se desfazer. Como assim? Eu tenho um casaco que eu amo, ele é para um extremo frio. Eu fui lá na Europa só uma vez, não fui, viu, gente? Mas, né, nesse exemplo hipotético, eu fui lá uma vez, mas quero voltar, então esse casaco vai ficar aqui. Eu quase não uso, mas ele vai ficar aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu posso deixar um bilhetinho lá no bolso. Na eventualidade de acontecer alguma coisa comigo, eu quero que esse casaco vá para a minha prima. Minha prima tal, porque ela gosta muito. E uma vez ela me pediu, eu brinquei que não, mas eu quero que fique com ela. Aí pensa bem, quando os filhos estiverem lá olhando, chorando, olha o que a mamãe falou. A mamãe quer que isso aqui fique com a prima. Querem que fique com a Marilza. Aí vai lá, Marilza, eu entreguei para você, porque a mamãe queria que você ficasse com ele. E a Marilza fica emocionada e se lembra, nossa, teve uma vez assim. Então, gente, olha só. E é claro que esse bilhetinho, ele vai acontecer, e também não só um bilhetinho, você pode ter um codicilo, você pode anotar num papel, num caderno, né? Algumas pessoas colocam aqueles direcionamentos de última vontade, né? E a gente aqui, no pré-feriado de finados, também não vamos hesitar em falar sobre isso, né? Mas, por exemplo, a roupa que eu quero usar, se eu precisar ser sepultada amanhã, o dinheiro para comprar as minhas flores, né? Além do plano funerário tá aqui. Eu quero que você faça isso. Não quero que ninguém chore.
eu quero que os meus perfumes fiquem com tal pessoa, né? Eu já dividi meus perfumes para tanta gente que eu nem sei mais de quem é qual, sabe? Mas eu falo sobre isso sempre, porque eu lidei com a morte, né? Em 2021, de um homem de menos de 40 anos. E em 2019, de um menino de 20 anos. E entre isso, em 2020, de uma senhora, né, minha avó, com 98 anos. Então, olha só como a vida é. E esse ano já, assim, já perdi tia, né, em dezembro, perdi tio em julho, perdi agora em outubro, faz poucos dias. Gente, a perda faz parte da vida, infelizmente. E nós também um dia vamos faltar, né? Então, temos que lidar com isso. Quem quiser alguma formalidade maior para algum bem de maior valor, vai fazer o seu testamento. Testamento é para isso, né? Nós temos outras opções hoje em dia, além do inventário, nós temos as holdings familiares para quem tem mais poder aquisitivo, né? Mais posses. Mas isso tudo é conversa de quem se preocupa com o dia da morte e de quem não quer ser pego de surpresa naquela ocasião. Então, isso tem que acontecer. Nós temos que tratar sobre isso. Sexto passo: não ficar preso a memórias. Gente, chega uma época da vida que a gente começa a olhar mais para trás do que para frente. Eu tenho uma amiga, eu não vou falar o nome dela, mas ela tá aqui na live, pelo menos entrou mais cedo, que quando ela fez 40 anos, ela falou assim: hoje eu completo 40 anos e eu penso que eu já estou na metade da minha vida. Talvez eu já esteja, porque talvez eu vá viver até os 80, 80 e poucos. E quando eu fiz os meus 40 anos, eu me lembrei disso. Eu falei, nossa, eu cheguei na metade da minha vida também, será? Então a gente para de olhar para trás e começa a olhar para frente. Então, se eu tenho um bem, eu não preciso olhar para ele na minha casa. Se eu doar, eu vou saber que ele tá lá, que ele é bem cuidado. Ai, que lindo, aquela louça, aquele jogo de jantar que eu ganhei da minha mãe no meu casamento, tá ali. Ai, gente, que bom, tá bem cuidado, que bom. Então, nós começamos a olhar e a tirar da nossa casa esse tipo de coisa, né? A dona Margareta Magnusson, ela fala assim que guardou um jogo de jantar, salvo engano, japonês, que é muito lindo, cheio de detalhe. Ela já direcionou quem é o dono, mas ela ainda usa. Ela quer usar e quer usufruir porque ela ama, mas já está doado. É como se fosse um usufruto dela, na verdade, né? Já está doado. Sétimo passo: quando nós formos fazer a doação de um bem para uma pessoa, nós temos que entender como é a casa daquela pessoa. Lá tem espaço, lá é seguro para aquele objeto, ou é seguro para quem mora lá estar com aquele objeto. Lá tem criança, tem animal de estimação, tem muro alto. Como que é? E às vezes nós temos que pensar no estilo da pessoa. Como eu falei aqui, num jogo de jantar japonês que veio lá da avó, há pessoas que são mais práticas. Elas vão falar, nossa, não quero saber disso não. Ai, que preguiça, não quero. Ai, tem muito frufru, não, eu gosto, não quero. Sou mais seca, eu gosto das coisas mais retas, não quero não. Então, já vai oferecer para aquela outra pessoa que vai falar assim, ai, que coisa mais linda, que beleza, ai, olha que combina com tudo que eu tenho, é bem o meu estilo. E isso vale para uma roupa, isso vale para uma joia, isso vale para tudo. Às vezes nós até gostaríamos, né, que
que tal pessoa ficasse com determinado objeto. Mas aquela pessoa não vai nem dar valor, gente. Não tem nada a ver. A gente fica insistindo, né? Eu tenho diário. Meu diário hoje tem um formato bem enxuto, mas eu ainda tenho. E eu tenho uma prima que fala assim, nossa, seus filhos não vão nem querer saber disso. Ai, que perda de tempo. Aí eu brinco assim, mas às vezes um vai querer. E eu faço pra mim também, pra aquela coisa, né? Pensando que a gente vai morrer velhinha. Ah, pra quando eu estiver bem velhinha, eu vou querer reviver esses momentos. Por enquanto, eu ainda estou com esses diários. Eu não sei se daqui a alguns anos eu vou falar assim, ah, não quero nada, deixa eu ver queimar. E vou ficar lá vigiando a última cinza. Não sei. Pode acontecer, né? E como eu falei, tudo tem o tempo. Então, por enquanto, hoje, em 2022, eu ainda tenho meu diário. Quando eu tive meu terceiro filho, eu falei, não vou mais fazer diário a partir do ano que vem, que era 2018. Era 2019. Eu falei, ah, não vou ter mais, não. Porque ele já vai completar 2 anos. Então, vou parar. Na verdade, até no final de 2019. Aí veio a pandemia. Eu falei, gente, como é que eu faço? Na pandemia, isso aqui vai ser histórico, né? Pensa bem, daqui 50 anos, daqui 60 anos, se eu viver, eles vão ler isso aqui como se fosse um tempo de guerra. E aí, tô até hoje com esse diário, gente. Não consegui ainda desprender. Vamos ver. Depois eu conto pra vocês se houve alguma mudança, né? E o 8º passo tem um pouco a ver sobre isso que nós estamos falando aqui. Sabe por quê? Porque esse passo fala que se é segredo, que continue sendo segredo. E até aqui dando uma antecipação, né, um spoiler de um post que nós vamos fazer aí daqui a alguns dias, já está preparado, ele conta, esse post, né, conta uma situação do livro em que a dona Margareta, ela já havia contado do luto, né, da mãe dela lá atrás, porque esses bilhetinhos mesmo, em casacos, ela viu com as coisas da mãe dela. E foi muito bonito, né? Mas ela diz que um dia ela estava lá mexendo em determinado móvel da casa da mãe dela, quando vê, ela descobriu cigarros. Ela não sabia que a mãe dela fumava. A mãe dela fumava escondido. Aí você pensa bem, a mãe dela pensou em tantas coisas, né? Eu falo mãe dela, gente, porque ela não revela os nomes, viu? E até então não me encontrei disponível no Google. Mas precisava saber? Não precisava, né? A própria senhorinha, quando faleceu, ela poderia ter destruído aquilo. A filha não precisava saber. E aí a dona Margareta fala que na sua experiência, ela já viu filhos encontrarem garrafas vazias de uísque, de gin, no armário de roupas, né? Às vezes pessoas que morrem de repente, quando os filhos vão lá tirar as roupas, tá lá. Garrafas, estão lá, garrafas vazias, garrafas pelo meio, olha que triste. Então, se é segredo, que fique em segredo. Como eu falei do diário, por enquanto eu não tenho nada lá que seja segredo. Não que tudo que esteja lá seja maravilhoso, eu tenho orgulho de tudo, não. Porque, inclusive, antigamente eu contava até das minhas crises pessoais, e quando eu achava que eu estava em pecado, quando eu achava que eu não estava bem com Deus, né? Lembrando que eu comecei a fazer meu diário no meu noivado, viu? Então, durante a minha mocidade, assim, mais novinha, eu não tinha diário. Eu tive agenda, tal, alguns momentos de diário de oração, mas não o diário, assim, nesses termos. Mas voltando ao assunto. Não tem problema se os meus filhos verem, nossa, olha aqui a mamãe falando que tá se sentindo tão fraca. Olha aqui, a mamãe falou que brigou com o papai. Então, não tem problema, por hora. Não sei se vai continuar sendo assim. Mas, se existir alguma coisa que é segredo, que continue sendo. Por quê? Porque há segredos que mancham o legado. Gente,
Não precisa, né? Naquele momento do luto, tanto que nós já sofremos, o tanto que é doído, o tanto que aquilo destroça, estraçalha o nosso peito. A gente não precisa ter surpresa. Ai, descobri uma fraude aqui. Ai, nossa, descobri que meu pai era um foragido da justiça lá de outro país. Nossa, gente, se não contou, se não resolveu, some com os com as pistas. Porque para um filho, imagine só, que tristeza, né? Ou para um pai descobrir de um filho, né, gente? Então, não. Se é segredo, que continue em segredo. Há questões jurídicas, questões de crimes que tem que ser cuidadas? Sim. Mas a pessoa que já escondeu isso durante uma vida inteira é porque ela não teve essa consciência de se revelar, de pedir perdão, né? Então, nós não vamos entrar na seara da ética aqui. Certo, pessoal? Que fique claro, não estou querendo acobertar nenhum mal feito, não, porque quem me conhece sabe que eu detesto essas coisas, né? Só estou querendo dizer que não é quando a gente morre que os nossos descendentes, ascendentes, familiares vão precisar saber do que fizemos e não resolvemos em vida e escondemos até o fim, né? E agora, gente, eu tô aqui preocupada com a hora. O nono passo, o penúltimo passo, que é justamente aceitar o fato de nós não sermos imortais. Aceitar. Ai, não quero falar. Ai, não... Gente, eu vou falar um trauma. Não é um trauma psicológico, porque em Deus eu sou curada, em Deus eu sou tratada e sou livre das culpas. Mas eu tenho uma questão dentro de mim sobre isso, de não querer falar de morte, né? De alguém que falava assim, eu tô morrendo, vocês não estão vendo, e eu vou morrer logo. A gente falava, ai não, nossa, não fala sobre isso, a gente não quer escutar. Ai não. Então não, vamos falar. O que está acontecendo, o que você está sentindo. Olha, eu estou sentindo assim, eu quero falar sobre isso. Tô com uma intuição, então eu quero falar para vocês e falar sobre as minhas coisas e falar sobre os meus bens. Gente, tem uma superstição, né, de que falar sobre morte atrai. Não, nada disso. Vamos tratar sobre esse assunto porque é um assunto normal, um assunto que a Bíblia fala, é um assunto que a natureza traz. Então, lidemos com a morte. E se nós não somos imortais, vamos pensar que nós não temos segurança sobre nada, nem o mês que vem, nem a semana que vem, nem amanhã, nem daqui a pouco. Podemos ir a qualquer momento. E se formos? Quem vai cuidar de tudo para nós? Dona Margareta Magnação fala sobre isso. Quem vai lidar com aquilo que nem você lidou? Nem você foi lá mexer na sua baguncinha e resolver aquilo. Não deu andamento, nada. Agora, quem é que vai ter que fazer no seu lugar? E ela chama de egoísmo. Ela é bem direta, né? Eu brinco assim que quando a gente fica mais velha, a gente começa a falar tudo o que pensa. Então, a Dona Margareta falou mesmo. Você não vai lidar e vai deixar para os seus depois? Então, nada disso. Vamos lidar com os nossos bens. E agora, o último passo, que é: lide com os seus bens, inicie a dostedrin, pratique a limpeza sueca da morte o quanto antes. A Dona Margareta fala que aos 50 anos, você já tem que olhar para os seus bens. Você já tem que fazer um inventário e começar a se desprender. Mas ela também diz que não é necessário chegar aos 50 anos para isso. Que nós temos que começar o quanto antes. E lá na Suécia, ela conta que jovens de 40, não sei se é tão jovem assim, né, gente? Eu já passei dos 40. Mas ela conta que
mulheres, principalmente, com 40, 30 anos, já estão lidando com os seus pertences e com a limpeza sueca da morte. E o livro, como eu disse no início, popularizou esse conceito, né? Essa filosofia de vida, entre aspas. E os jovens estão querendo uma vida mais leve. Nós podemos ver nos hábitos de consumo, né? Quando eu falo de consumo, não que os jovens não consumam, mas assim, roupas mais leves, calçados mais leves, o conforto, né? Antigamente, quando eu era novinha, a gente queria saber de salto, aquela coisa, né? Aquela molação, tudo difícil. Hoje em dia os jovens não, eles são livres, eles querem conforto, eles querem tênis, eles querem chinelo, não importam nem onde eles vão, né? Às vezes até desrespeitam um pouco o que a gente chama de dress code, porque são livres. Então, vamos praticar a Dostoiévski o quanto antes. Porque aí, se você começou com 30, com 40, gente, é só manter. Se você começou com 40 anos, com 50, é só manter. E se você começou hoje com 50 anos, com 60 ou 70, também é só manter. Manter aquilo que você já ama, de vez em quando dá uma olhadinha, isso aqui eu não quero mais, mas imagine só como a vida vai ser mais leve e como as coisas vão ser mais fáceis para manter, né? A dona Margareta fala assim, que às vezes ela vê revistas de decoração, né? Isso também é um spoiler, que é um post de daqui a pouco. E ela pensa assim, quem vai limpar isso tudo? Tanto é que as casas lá da Escandinávia, lá dessa região, né, da Suécia e todo aquele mundo nórdico ali, eles têm muito essa questão do minimalismo. Eles têm muito essa questão de ter uma vida mais leve, né? Tem o método Hig também, né, da Fernanda Rossati, que eu também sou... Eu não terminei, né? Eu estou em fase de concluir. E é tudo ali da mesma região, porque aquele povo entendeu algo antes de nós. Somos imortais, vamos cuidar para que, quando aquele dia chegar, né, que o Senhor nos chamar, estejamos preparados e principalmente que possamos olhar para trás e entender que tivemos uma vida plena, essencial. Então vamos só retomar, fazer um resuminho aí para quem entrou depois, quais são os 10 passos da limpeza sueca da morte. Vamos lá. Primeiro passo, não parar a vida enquanto começa a aplicar a Dostoiévski. Dia a dia, pouco a pouco. Segundo passo, conte às pessoas que estão ali com você. Integre os seus familiares sobre o que você está fazendo. Tenha um companheiro nessa. Terceiro passo. Ao entregar, ao presentear um objeto a alguém, conte a história desse objeto. Quarto passo. Faça um inventário de seus bens, começando com a triagem daquilo que você ama e quer conservar, para que depois você analise o que não deseja mesmo. Quinto passo, ao identificar alguma coisa de valor, mas que você vai manter até o fim, direcione aquele objeto para depois da sua morte. Bilhetinhos, anotações, conversas ao redor da mesa. Fale quem vai ficar com o quê na eventualidade de você faltar amanhã. Sexto passo, não fique preso a memórias. Olhe para frente, pense na vida tranquila que você vai ter.
se planejar para um futuro mais calmo, sem o fardo nas costas, subir a montanha sem uma mochila pesada, é mais importante agora. Uma vida mais simples, com menos trabalho, com menos acidentes, é isso que nós queremos. 7º passo, ao fazer a doação, pense em como é o espaço de quem vai receber aquilo. Pense em quem mora naquele lugar, na possibilidade ou não de manutenção, no gosto pessoal, no temperamento daquela pessoa que vai receber um objeto seu. E é claro, pergunte se ele tem interesse. 8º passo. Se era segredo, que continue o segredo. Então, se você tem alguma coisa aí no fundo do seu armário, vamos dando fim. Vamos resolvendo as pendências e que ninguém descubra aquilo que você não quis revelar durante a sua vida. Mantenha o seu legado e mantenha a integridade emocional da sua família, de quem vai ter que lidar com as suas coisas depois da sua partida. 9º passo. Aceite o fato de que você não é imortal e de que aquilo que você não organizar agora vai ser um trabalho, um fardo para os seus familiares. Se você tá com preguiça, tá desanimado, não quer mexer, será que a melhor saída é deixar isso para o outro? Deixar esse peso para o outro? Você não é imortal. 10º e último passo. Comece a limpeza sueca da morte o quanto antes. Comece a experimentar uma vida mais leve, mais tranquila o quanto antes, né? A Gisele escreveu aqui que o jovem pensa que quanto mais confortável, melhor, né? E existem tendências mesmo, né, Gisele, com relação à moda e ao estilo de vida do jovem, desse conforto, né? Eu vejo dentro da minha própria casa, né? Eu tenho uma pré-adolescente e às vezes eu falo assim, filha, essa calça tá tão larga, põe uma blusinha um pouco mais justa para dar uma balanceada. Ai, não, mãe, eu gosto assim, quero tudo larguinho. E é o conforto. Então, assim, eles têm muito a ensinar para nós também, né? Nós que já estamos mais maduros, temos a aprender com vocês. Bom, gente, então, essa é a Dostedning. Em 10 passos que você e eu podemos aplicar e que não é nada fora do comum. A gente costuma brincar que ninguém está inventando a roda. Margareta Magnusson também não inventou a roda. Nós estamos tratando aqui desse pensamento que lá na Suécia é antigo, né? Esse termo que ela cunhou e que foi objeto do livro, a gentil arte sueca de organizar antes de morrer, é até novo. Mas esse costume já existe, né? Os suecos têm esse costume de ter uma velhice mais independente, né? Não tem essa coisa de morar com o filho. Eles gostam de ficar sozinhos, de terem essa independência, de ter um apartamento melhor quando os filhos já se casaram e vão cada um para suas casas. Então, é um jeito de ser. E nós brasileiros podemos aprender muito com isso, certo? Se alguém tiver alguma pergunta, alguma colocação, eu estou à disposição. Nós já estamos aqui com 1 hora de live, mas eu estou à disposição mesmo. Quem quiser perguntar algo depois via direct, também estou à disposição. Tirar alguma dúvida, desabafar alguma coisa que às vezes não consegue aplicar, acha que não consegue aplicar, né? E deixa só eu dar aqui as minhas redes sociais, o Instagram, né, que é o Aloísa Organização Pleno Afeto, YouTube, Ana Luísa Organização Pleno Afeto, Facebook também, Aloísa Organização Pleno Afeto, TikTok, Ana Luísa Org Pleno Afeto, gente, os nomes diferentes, né? E no LinkedIn, Ana Luísa Bernardo, tá? Eu agradeço, gente, a todos que estão aqui, que passaram por aqui, as minhas colegas de trabalho, Angélica, quem mais? A Joelma. Ai, gente, não tô conseguindo rodar até lá em cima.
a Bárbara. Olha aqui a Andréia da Casa de Enxoval nos prestigiando. Muito obrigada, Andréia. Andréia tem coisas magníficas pra gente ter essa vida plena, viu, gente? Ai, eu queria ver aqui. Eu agradeço muito aos meus amigos que estão aqui, aos meus familiares. Olha, Regina, Luísa Vitória, Carol, o Nando, o Victor, o Eduardo. O Victor e o Eduardo fazem parte da nossa equipe, da equipe A Luísa. Eles são os responsáveis pelos avanços que eu tenho aqui no digital. Dessa, Eliane, Gisele, Gabriele, Tatiane, Luizinho. Ah, esse aqui, designer, será que é S? Ô, gente, desculpa. O Gabriel sempre me apoia. Ilo 132, Jéssica Bianca, Marilza, minha prima. Ô, gente, tem hora que eu não consigo rodar aqui, ué. Wesley, Dani, Juliana Diniz, fisioterapeuta, Suzana, Sculpt Arts, Suzana, Pastora Célia, muito obrigada, gente. Eu vi aqui a Sabine, agora sumiu de mim, Sabine. Mas eu agradeço muito, gente, a todos vocês que estiveram aqui. Céu Limite, Tiago Garcia, Ângela Santos, Mendelson, amigos da Onda. E como eu disse, os meus colegas Esmeralda, gente, amigos muito queridos que estão aqui. Meu marido, Adriano Plock, minha mãe, né, com meu pai estão lá, é a B. Minha filha Alice. Agradeço a todos vocês pelo apoio, né? Nós que estamos começando, precisamos muito disso. Gente, obrigada. Angélica, vai ficar assim, Angélica. Eu te agradeço muito pelo interesse. Que bom que você gostou. E nós vamos gravar, a não ser que o Instagram não permita, né? Mas estamos aqui, estamos no YouTube também. E querendo Deus, vamos colocar lá, viu? Pessoal, obrigada, então. Aguardo quaisquer perguntas e comentários no direct. Estou à disposição. Amo falar sobre isso, foi algo que me conquistou profundamente e eu estou aqui. Estou aqui no digital, estou aqui no físico para todos que precisarem, viu? Um abraço, um beijo. Eu não posso falar feliz feriado de finados, porque amanhã é dia de dor, de profunda dor, mas vamos pensar nisso, que enquanto o Senhor nos der vida, nós podemos ter uma existência plena, uma existência que, naturalmente falando, vai deixar aqueles que caminham conosco e que caminharam conosco com essa certeza de que tivemos uma vida que valeu a pena ser vivida, né? Um abraço, então, um beijo. Obrigada pelo apoio, obrigada a todos, gente. E até dezembro agora, eu acho, se Deus quiser. Tchau, obrigada.